Olá para você que está acompanhando o Sabavlog. Alto amor pela neurociência e espiritualidade para reprogramar a sua mente e impactar o mundo com seu eu do futuro para ele ser magnífico. Esta é a profissão da entrevistada de hoje, Bianca Pagliarin, a quem eu agradeço por ter aceitado o meu convite. Bem-vinda ao canal Solano. Obrigada, Solano. Amei também poder participar aqui, falar de um tema que para mim é tão caro, tão precioso, e eu vejo o quanto se faz necessário em tempos de rede social, em tempo de tanta comparação, em tempos em que não estamos sendo treinados para lidar com esse turbilhão de emoções, de pandemia, de diferenças, né, de pensamento e crise, e tanta coisa, tanta informação, que se não tivermos uma estratégia para lidar com esse caos, aí tudo vai por água abaixo. Como que você trabalha com a neurociência e como é trabalhar isso com a espiritualidade? É ligado a qual religião? Solano, eu olho a palavra religião com bastante cautela, porque religião, o termo em si, quer dizer religar, né? A palavra significa, é uma reconexão. E essa reconexão é com o ser, o Criador, que eu entendo como Deus da Bíblia. Eu tive todo o meu background, desde a infância, no cristianismo. Eu sou filha de pastor. E eu tive todo esse conhecimento, né, e a minha formação básica, assim, de o que é relacionar-se com este ser invisível e tão presente, e aquele a quem eu sempre remeto meus pensamentos, né, em qualquer momento, é o Deus da Bíblia. E eu respeito todas as religiões. Eu, no coaching, já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas dos mais diversos, até tipos de orientação espiritual, até com espíritas, com católicos, com umbandista, até também já trabalhei, foi por um período curto, até foi por um pacote de poucas sessões, e eu vejo que dá para se comunicar, dá para se relacionar. Eu tenho que, claro, ter sabedoria, ter flexibilidade. Para uma pessoa que eu vejo que é muito rígida em seus pensamentos, eu preciso, muitas vezes, usar todo esse meu background de conhecimento da Bíblia para mostrar para ela que Deus quer que ela trabalhe em sua personalidade, que Deus deseja que ela mude naquilo que ela percebe que tem que mudar. E isso é bíblico também, e não apenas da Bíblia, mas todas as vertentes de religião trabalham com o ser humano se autotransformando para melhor, e sempre também em busca de um sentido da vida, em busca de uma conexão que vem com o próximo. Então, isso para mim faz bastante sentido, de conectar com a neurociência. Eu vejo a possibilidade de conectarmos, e nesse tempo ainda em que a ciência tem avançado tanto, muito mais, porque existe no nosso cérebro essas áreas específicas que nos levam para o transcender. O sonho mesmo é um momento transcendental, todo mundo vive esse momento. Existem pessoas que têm até relatos como premonições que vêm através de sonho. Todo mundo conhece alguém que fala: ah, eu já sonhei uma tal coisa e aconteceu, né? Então, existem pessoas com essas habilidades, mas o que eu entendo, até estudando essa área, é que todos nós temos o que é preciso para nos conectarmos a Deus, ao Criador. Existem aqueles que vão chamar o universo. Agora, eu acredito que o universo ainda é pouco perto deste, que é o Deus que criou a todos nós. E que eu vejo assim, é muito bom pensar sobre essa perspectiva do quanto fomos feitos para isso. Não apenas em nossa mente, mas também em nossos corações. Algo que é aqui dos 30 anos para hoje, ou seja, é ultra recente. Existem nos corações humanos existem neurônios. E estes neurônios, assim como também um campo eletromagnético, e isso aqui, que há um tempo atrás talvez pareceria
papo de gente que está, né, hippie, aqueles hippies e tal, mas, por exemplo, outra coisa também, vibração, né, a vibração dos pensamentos, parece papo de hippie, né, good vibes, don't kill my vibe, coisas assim, mas a verdade é que existe sim, nossas emoções, elas vibram numa determinada frequência, nossos pensamentos, e como eu conecto isso com a Bíblia o tempo inteiro, eu leio e eu vou percebendo quantos insights, exemplos, quantas histórias, todas as histórias, e em todas as histórias que foram mudadas por algum encontro espiritual, tudo o quanto que tem a ver com uma visão de futuro, uma visão espiritual, aquela visão que não se pode comprovar, mas é uma intuição, é uma visão transcendental. E isso, nas ressonâncias magnéticas, já aprovaram também. Existem áreas muito específicas de nosso cérebro que são acesas, é como uma luzinha acesa bem naquela área específica que provavelmente tem a ver com essa transcendência. Falei do coração. Esses neurônios do coração, eles são tão poderosos que o sinal enviado para que a gente obedeça ao comando do neurônio do coração, esse sinal, ele é mais rápido que o neurônio do cérebro. E aí, quando você começa até a se familiarizar com a Bíblia, é fantástico o quanto que, desde Gênesis, a palavra falando sobre o coração, o poder do coração, as outras religiões também falam do coração. Então, eu creio que existe aí os pontos de conexão que fazem com que você não tenha como negar a questão da espiritualidade como algo fundamental para a nossa saúde, especialmente nos dias de hoje. Só para completar, mais ainda do que talvez há 20 anos atrás, talvez 30 anos atrás, hoje isso se faz muito mais necessário, porque está sendo muito óbvio que sempre foi. Na verdade, não temos que ter certeza, não temos certeza do dia de amanhã, nunca tivemos. 1000 coisas podem acontecer, né? Eu posso sair daqui da minha casa, atravessar a rua e, sei lá, morrer atropelada. Mas não temos hoje como não dizer que não existem garantias, não existem garantias para ninguém. Então, se você não se apegar a algo que é maior, algo que transcende, e em 12 passos é o poder, né? 12 passos, talvez eu possa aqui falar um pouquinho da minha história com os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos. Os 12 passos, eles trabalham e eles dão tão certo, porque num determinado momento entra a fé, entra Deus. Então é mais do que, para de beber, para de usar droga, é você se conectar com um propósito muito maior do que essa existência, que é curta, né? A vida é muito curta. E é isso, eu vejo toda essa conexão e nós fomos feitos para isso. Exames, ressonâncias magnéticas, estudos diversos têm dado. O ser humano é um ser que também tem, dentre estes pilares, existe o pilar espiritual e não pode ser negligenciado, talvez até por ateus. Existem ateus que podem, sim, trabalhar a espiritualidade. E como é que um ateu pode trabalhar a espiritualidade? Fazendo coisas pelo próximo. Nesse momento em que ele se conecta pelo coração, pela energia do coração, ele se conecta a algo espiritual também. Eu acredito muito que esse é o tempo de nos conectarmos a esse olhar espiritual diante dos desafios. E quantas partes divide a neurociência? A neurociência ela tem diversos campos de estudo, de atuação. Então, a cada dia até podem surgir novos temas e novas áreas de atuação, mas as principais vão dizer respeito à biologia, a psicologia, a anatomia,
a fisiologia, e tudo isso tem das diversas subdivisões. São áreas em que os estudos eles têm crescido muito, então existe também o campo de estudo dos dados, estudos como exatamente desses tipos de exames, de complexos apanhados de informações, que é o que vai chegar a um denominador comum. Então, universidades mundo afora estão, nesse exato momento, tendo mais material, né? E é bem provável que vai aparecer muito mais dessas áreas para que sejam estudadas. Mas, em geral, são essas áreas que estudam a molecular e celular, né? Que são as áreas da biologia, ou seja, vai estudar os neurotransmissores, vai estudar o sistema nervoso, vai estudar a química cerebral, vai ter a área do cognitivo também, que aí trabalha esses pensamentos, até a metacognição, que é um dos temas mais fantásticos e mais transformadores. A metacognição, que é dentro dessa parte cognitiva, trabalha o pensar sobre o que está pensando. Tem também, dentro disso, a psicologia, a psiquiatria, e eu acredito que essa é uma das principais áreas de avanço em nossos tempos, e ainda também a biológica, né? A médica, que diz respeito exatamente a essa análise de dados. Pode-se dizer também que é uma área computacional, que na verdade é a computação e é a estratificação desses dados para entregar para a população, né? Para entregar para o povo, para as pessoas poderem acessar esses dados e entender a longo prazo. Claro que isso também é tão avançado que não chega para o povo, sabe? Essas informações, por exemplo, outro dia eu estava até conversando com um cardiologista, e eu falei para ele, por que ninguém tem, assim, divulgado aos quatro cantos, né? Era para ter em tudo que é noticiário a questão dos neurônios do coração. Era para ter, né, Solano? Eu penso que deveria ser muito divulgado isso, porque isso muda tudo, isso muda o jogo. Sim. Você saber que existem, né, neurônios no coração, poxa, quantas doenças poderiam ser revertidas por uma perspectiva intencional? As pessoas começam, e fomos acostumados até a pensar, que é só o cérebro, que é o cérebro se degenerando, mas faz muito sentido isso, a partir do ponto em que você, qualquer pessoa, quando tem uma situação diversa, né? Quando está em perigo, quando está preocupado com alguém, a gente põe a mão no coração, isso é um instinto. Então, devia ser muito mais divulgado do que esses dados, né? Dentro dessa área da computacional, por exemplo, devia ser muito mais revelado para a população, para que isso chegasse ali no SUS, né? Para que começassem a usar técnicas, por exemplo, de coerência cardíaca, respiração. As pessoas hoje com ansiedade, com síndrome do pânico, com medo, pessoas que não conseguem controlar suas emoções, se elas aprendessem a respirar, o poder que existe em nós, com a nossa respiração, colocando, por exemplo, a parte da coerência cardíaca, mas de um jeito simples para o povo acessar. Porque não, se você, claro, você pode usar palavras ultra complicadas e você pode usar o palavreado simples, que é para a senhorinha, dona de casa, que para ela, o que vai fazer diferença? Olha, vai fazer diferença porque a senhora vai ficar mais calma, a senhora vai ter mais paciência para lidar com os altos e baixos da vida, com a crise, com as pessoas que pensam diferente. Então, você vai ter mais paciência, mais empatia, mais compaixão consigo mesma também, menos culpa, vai sentir-se melhor, bem-estar, sensação de bem-estar. E, na verdade, quando as pessoas vão procurar uma ajuda, o que os médicos fazem? E eu respeito bastante os médicos, eu estou só dizendo que poderia ser incrementado esse atendimento, e eu sei que muitos incrementam, muitos bons médicos, eles trabalham também com a questão de
você precisa de uma atividade física, você precisa aprender a respirar. Agora, se você explica que quando você está no estresse, por exemplo, né, teu sistema nervoso em desequilíbrio, as ondas cerebrais estão loucamente ali em picos e muito curtas, ondas curtas. Isso, você está em beta, assim é o teu modo estresse, assim é como você perde o controle, assim é como você briga com o esposo, assim é como você briga com seus filhos, é desse jeito que você está. Agora, esse outro jeito aqui que eu vou te mostrar, que é quando você respira, eu estou aqui dizendo, imaginando isso chegando no povo, né? Chegando, esses dados, essas informações chegando para o povo, para a pessoa simples entender. Puxa, esse jeito aqui, olha, quando você começa a ter mais equilíbrio, teu cérebro tem ondas amplas. E essas ondas amplas, elas ficam iguais no teu coração. Aí o teu coração com ondas amplas e o teu cérebro com ondas amplas, você tem mais equilíbrio, você pensa antes de falar, você não reage num impulso, você preserva teus relacionamentos, você não faz nada que depois você vai se arrepender. Então, eu acredito que ainda vai chegar, eu creio que vai chegar, mas às vezes eu até me pergunto se as pessoas que detêm essas informações, né, se às vezes não existe até uma resistência. A gente sabe que existe a indústria farmacêutica, né? Existe também parece que uma corrente daqueles que não querem que essas informações cheguem. Eu tenho ajudado pessoas, Solano, e pessoas que estavam profunda, e que, aprendendo esse tipo de informação, elas começaram a mudar suas vidas, sem remédio. Isso, para mim, é o que é mais importante. Você falando, assim, sobre as áreas da neurociência, eu tenho certeza que vai aparecer muito mais, e eu tenho certeza que ainda há muito mais a ser descoberto, mais a ser revelado. Essas são as principais 4 áreas de atuação, sendo que a que eu mais me interesso é essa que diz respeito aos pensamentos e também aos estudos, porque tudo que você traz com base em estudos, você está provando, né? Um estudo de 100 pessoas, o resultado foi esse. Estudo de não sei quantos casos, isso aconteceu. Então, você está mostrando que não é aleatório, não é na astrologia. Acredito que é uma das principais oportunidades de a gente aplicar e trazer mudança para as pessoas. Você falou de não magoar as pessoas, mas se você magoa sem querer e a pessoa, depois que você pede desculpas, ela não desculpa você e tem que conviver com ela no trabalho, como é que a gente faz para conviver com essa culpa? Primeiro que a culpa é daquelas emoções que sabota tudo. Primeiro é se dar conta. Quantos nunca param para pensar e refletir que, poxa, o que eu estou sentindo é culpa, o que eu estou sentindo é raiva, o que eu estou sentindo é medo. As pessoas não param para rotular suas emoções. Na verdade, Brené Brown, que é uma escritora, ela fez um estudo com uma equipe grande de neurocientistas, de médicos, e as emoções que as pessoas mais identificam rapidamente são a alegria, a raiva e o medo. Agora, e todas as outras que a gente experimenta, né, num relacionamento, por exemplo, todas essas outras, as pessoas têm dificuldade de rotular. Então, eu penso assim, se o primeiro passo seria se dar conta do que está sentindo. Estou sentindo um desconforto. Esse desconforto é o quê? Opa, é culpa. Então, é bem provável que esse pedido de desculpas não foi aceito, talvez porque ou não foi pedido de um jeito que poderia ser pedido, né? Porque existe aquele pedido de desculpa que é quase uma acusação, entendeu? Tem gente que pede aquela desculpa só que acusando, então não é o jeito ideal. Existem formas de comunicação, existem formatos que a gente pode também, e eu oriento, até recentemente tive uma cliente, né, no coaching, e ela, num conflito ali com o esposo, eu falei assim, se você fosse pedir, estava chegando até o aniversário de casamento,
E aí eu falei assim, se você fosse, então, se reconciliar, porque ela até está trabalhando essa questão da raiva, da impulsividade, e do quanto que ela explode muitas vezes, perde a paciência. Então, eu perguntei, como é que você trataria de, sei lá, um pedido de desculpas, de reconciliação? E aí ela me disse assim, eu falaria, apesar de você ser isso, aquilo outro, eu quero pedir desculpa. Então, quer dizer, começar acusando nunca é um bom caminho. Não. E existem pessoas que pedem esse tipo de desculpa. É aquela desculpa, só que na verdade eu tenho razão. É um desculpa, mas eu só estou sendo simpático ou bom, porque na verdade o errado é você. O pedido de desculpa sincero é esse em que eu não acuso, eu falo, posso até falar do que eu estou sentindo. Eu sinto que eu não fui valorizada naquele determinado momento. Eu sinto que eu posso estar errada. E essa frase é fantástica, porque se você põe ali no meio, eu posso estar errada, eu posso estar errada, eu posso estar errada, mas o que eu sinto, às vezes, é que você não me dá a atenção que eu gostaria, ou que você dava no início do nosso casamento. Eu sinto que eu não sou tão importante assim para você, e isso me faz sentir essa raiva. Então, me perdoa se eu estou vendo de um jeito errado, talvez, pode ser. E isso é uma das coisas que é muito pontual e muito importante. O pedido de desculpa, será que foi mesmo um pedido de desculpa ou foi mais uma acusação, uma alfinetadinha e tipo, eu tenho razão, queria ficar de bem, mas não tanto assim. E quando nos aproximamos para uma reconciliação, também existe uma técnica chamada linha de Losada. E essa linha de Losada, de Marçal Losada, não é Lousada na cabeça da pessoa, é Losada, porque é o nome desse psicólogo. Ele fez um estudo com os líderes que conseguiam impactar e engajar os liderados. Então, o que ele percebeu em comum com estes líderes, porque existem líderes e líderes, existe o líder que impõe porque ele está pagando salário, porque ele que manda e ponto final, não quer saber, e existe aquele líder que contagia as pessoas, que traz o pessoal para perto dele e fala, cara, vamos lá, vamos vestir a camisa, vamos enfrentar esse desafio. E aí o que ele percebeu é que os líderes que engajam seus liderados, eles tinham algo em comum, eles faziam elogios ou tinham interações positivas, 6 para cada uma coisa que seria, entre aspas, assim, negativa. Então, vamos supor, trazendo isso para o relacionamento, não só profissional, também isso serve para família, isso serve com marido, isso serve com filhos, com chefe, com funcionário, com o pessoal, né, da amizade mesmo, os amigos. Então, seria assim, eu tenho 6 interações positivas para aquela uma que eu vou ter que, sei lá, pedir alguma coisa, ou pontuar que tal coisa não foi legal, que eu não gostei, ou dar aquela ideia de, isso aqui eu gostaria muito que mudasse. Então, primeiro é validar a pessoa. Tem gente que falaria da técnica do sanduíche, mas isso é muito mais do que um sanduíche, porque são 6 interações positivas para uma negativa, ou uma desconfortável ou desagradável. Então, é 6 até 11. E mais do que 11, Marçal Losada também ele chegou à conclusão de que daí começa a ser prejudicial, que aí também já começa a piorar muito mais do que ajudar. Então, eu sugeriria isso, para que, primeiro, busque novamente fazer esse pedido de reconciliação, né? Um pedido sincero de desculpas, onde, se eu parto dessa primeira frase, em que eu quero conversar com você, porque você é importante, porque o que a gente já construiu juntos, para mim, vale a pena. Eu admiro o profissional que você é, isso, né, trazendo para a ideia de alguém do trabalho. Admiro o profissional que você é, eu respeito teu ponto de vista, eu já aprendi muito com você, talvez você não se lembre mais tal situação, tal outra situação, eu fiquei tão admirado com a tua postura, tão impactado com o teu profissionalismo, e é por isso que eu quero
e insisto em posicionar que naquele dia, naquela determinada situação, o que eu senti foi XYZ. Daí, primeiro, a pessoa já se desarmou. Se eu estou elogiando, cara, a pessoa já se desarmou, a pessoa já baixou toda a guarda ali, com aqueles momentos em que eu estou falando, eu te admiro, eu te respeito, eu te honro, aprendi com você, o cara já se desarmou. É diferente chegar com pedra na mão e falando, você fez isso, você fez aquilo. O segundo ponto é falar, eu senti tal coisa, eu posso estar errado, mas foi o que eu senti. Então, esse é o segundo ponto. Agora, se mesmo assim, o que eu acho muito improvável, mas que se mesmo assim a pessoa não perdoar, daí isso diz mais respeito a ela, exatamente, do que a você. Esse deixar ir não é fácil, mas se você lembrar-se que estar apegado a uma emoção ruim, tão baixa, na escala de emoções, é das mais baixas, é das piores a culpa. A culpa é pior do que até mesmo a raiva, por exemplo. A culpa te põe lá embaixo e sabota tudo o que você quer fazer, por isso que rouba tanto a energia, rouba o foco, rouba o tempo com as pessoas que amamos. Então, sabendo disso, uma lâmpadazinha tem que acender aí. Então, buscar intencionalmente, o que eu aprendi com isso? Puxa, eu aprendi que eu não posso reagir daquele jeito, porque, olha, a pessoa não quis mesmo uma reconciliação. Então, poxa, eu tive um aprendizado aqui. Talvez o tempo dessa pessoa ainda não chegou para conseguir se reconciliar comigo também. Olhar com compaixão, a compaixão que não é dó. A compaixão, ela nos cura, nos liberta de todo esse fardo, da culpa mesmo. E não apenas a compaixão com o outro, mas a compaixão consigo mesmo. Porque senão a culpa vem e detona tudo que a gente está fazendo, todos os nossos projetos. Ter compaixão consigo é olhar que, poxa, eu reagi mal, falei coisas que fiz isso, falei isso, quero aprender, vou me dedicar a melhorar, vou me dedicar a crescer, a amadurecer. E olhar para si mesmo como de algum lugar está vindo isso, da onde que está vindo isso? Né? Se foi, por exemplo, nossa, foi algo que eu falei, que não devia ter falado, da onde vem isso? Da onde vem essa minha raiva? E se você vai cavucar esse contexto, a maioria das vezes vai encontrar uma criança ferida, a criança interior, se protegendo de alguma coisa. De alguma coisa a criança interior está se protegendo ou está atacando para não ser atacada. E aí muda tudo, né? Isso muda tudo. Você olhar para si mesmo e perceber, pô, tem uma criança aqui dentro. Então, da criança você tem que ter compaixão. É isso que eu costumo aplicar e comigo mesma dá totalmente certo, e com as minhas clientes tem dado também muito certo sobre essa perspectiva. E tudo, você vê, é o trabalho do pensamento. É o trabalho do pensamento, mas que você só consegue pensar direito quando você está com paz interior. Ou seja, quando o coração não está acelerado, quando a mão não está tremendo, quando o pensamento consegue enxergar e raciocinar, concatenar as ideias ali. Se a gente está sob estresse, não tem jeito, não vai concatenar nada. Bianca Pagliarini, foi um prazer entrevistar você. Eu queria te ouvir mais vezes, o tempo está acabando, então eu quero agradecer você, porque foi enriquecedor ouvir você. Você é uma pessoa maravilhosa, uma profissional e tanto. Eu quero te ver mais vezes aqui. Foi um prazer, Solano. Eu falo bastante mesmo, e ainda mais desses temas que para mim são tão fascinantes. Muitíssimo obrigada por esse convite, parabéns pelo seu trabalho, por levar informação, conteúdo de qualidade para as pessoas. Conte comigo, vai ser um prazer, uma honra poder voltar mais vezes aqui no seu programa. Tá certo, então. E a você que nos assistiu, meu muito obrigado, e até o próximo Saba Vlog, se Deus quiser. Tchau!